Bom dia, boa tarde, boa noite. Estimo que estejam bem. Meu nome é Victor. Olha, de antemão já peço desculpas pela minha voz. Ela tá um pouquinho alterada, tô em recuperação de uma gripe, tô com a garganta inflamada. Então pode ser que o áudio fique um pouco ruinzinho. Ou melhor, mas com certeza alterado. Mas seguimos, né? Tô em recuperação já. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Robinho Júnior, sobre as polêmicas que envolvem esse jogador e se aprofundar sobre essas polêmicas, sobre o que está acontecendo, sobre o que pode acontecer, enfim, né? Peço que você curta o vídeo, que você deixe seu comentário e também se inscreva no canal. É importante essas três etapas para que o canal cresça e para que a gente crie uma comunidade legal para conversar sobre o Santos, né? Eu vendo a opinião de vocês no comentário, vocês escutando a minha nos vídeos e a gente converse, né? É bem bacana criar uma comunidade, criar um debate sobre o Santos. Enfim, o Santos ultimamente vem contratando muito mal. Eu acho que ultimamente não, né? Eu sempre foi assim. Desde que eu conheço o Santos são poucas as boas contratações do Santos. Nunca vi uma contratação bombástica que tenha dado certo. Sabe que o Santos gastou muito dinheiro e deu certo. O Santos contrata mal, aí vê que esse jogador contratado não vai render. Aí na hora do vamos ver, o Santos coloca um jogador da base e o jogador desempenha. Esse jogador da base desempenha um bom futebol ou não, né? Então, quando desempenha, vira um raio da Vila, vira ao Santos, a água de Santos é diferenciada. Quando não desempenha, a torcida queima, é um jogador horrível e o jogador acaba sendo descartado de uma forma que não precisava, né? E porque assim, a torcida do Santos ela apoia o jogador da base, tem mais paciência com o jogador da base até a segunda página, né? Eu acho que não é tão assim como dizem. Eu vejo jogos no estádio e quando um jogador, principalmente um gringo contratado erra um lance, a torcida sempre apoia, sempre dá uma segunda chance. Agora, quando o jogador da base tá jogando mal e erra, a torcida já faz aquele som de reclamação, sabe? Então, não é tão assim. O Santos não apoia tanto o jogador da base. O Santos pede para esse jogador jogar, né? O Santos vê que tem um jogador da base e vê que o contratado não está rendendo, ele vai pedir o jogador da base, como está acontecendo hoje, né? O Igor Vinícius não estava desempenhando um bom futebol e o Mike nunca desempenhou um bom futebol no Santos. Então a torcida já estava sentindo falta do JP Sherman. E isso aconteceu com muitos jogadores, né? Ultimamente o Santos vem lançando jogadores com boas qualidades, e só que esse jogador não é queima etapas, né? É jogado no profissional, na fogueira. Alguns desempenham um jogo até que aceitável, outros não, mas todos são queimados. Foi assim com Marcos Leonardo, Caio Jorge, Yuri Alberto, Ângelo. A gente pode colocar outros vários. O Santos vem perdendo qualidade, bons jogadores por causa disso, né? E o caso do Robinho Júnior não foge disso. O Robinho Júnior subiu para o profissional precocemente. Ele não tem futebol, não tem corpo, ele não tem experiência para jogar no profissional. Ele em nenhum jogo ele conseguiu justificar todo esse hype, toda essa
Ele não conseguiu justificar o porquê a torcida pede ele sempre no segundo tempo, sabe? Pedia, né? Porque hoje não vem pedindo mais. Não é só porque ele não está sendo relacionado que a torcida não está pedindo. Mesmo quando ele estava sendo relacionado, em alguns jogos a torcida já não estava pedindo mais. Mas enfim, eu acho que ele jogava. O Santos forçou também uma barra, né? Deu a camisa 7 para ele, a camisa do pai. O pai, numa polêmica danada, tem torcedor que já não consegue vê-lo como ídolo, tem torcedor que consegue. Então esses dois torcedores, machucados ou não, pelo que o pai fez, depositou uma esperança de que o filho seguisse o legado do pai. Nossa, imagina que lindo seria. Aí o Santos deu a camisa 7 para ele. Aí o Robinho começou a jogar, começou a ser aquele jogador que nós gostamos, né? Um jogador que é ousado, é leve, dá aquela balançada no zagueiro. Mas assim, o Robinho ele não apresentou nada além do jogador leve e o jogador que cisca, sabe? Ele não sabemos se ele é um bom finalizador. Ele tem uma assistência, ok, mas uma assistência de um passe, não foi uma achada. É uma assistência de um passe muito importante que pode ter salvo o Santos de um rebaixamento, mas não foi um passe de gênio. Então ele não mostrou por que a torcida chama ele sempre no segundo tempo, sabe? E eu ouvi muita gente dizendo que o Santos não está o relacionando para os jogos por retaliação, pela renovação de contrato. Pode até ser, não tenho informações de dentro do Santos de que isso não está acontecendo, mas eu acredito que não, né? Porque ele passou a não ser relacionado exatamente quando o Rony, o Moisés, o Gabigol foi contratado. Então o Santos qualificou o ataque do time, e mesmo quando não era tão qualificado assim, o Robinho era relacionado para o jogo, mas não era o titular, né? Jogava Lautaro, jogava Tassiano, jogava Cavaleiro, e o Robinho era preterido esses jogadores. O Vojvoda preferia colocar esses jogadores do que o Robinho Júnior, né? Então não acho que tenha sido seja uma retaliação. E assim, o Lautaro, por mais fraco que ele seja no jogo, a gente sabe o que a gente pode esperar do Lautaro. O Lautaro ele tem uma valência, ele é um jogador que corre, que briga, que está em todo lugar. Na estreia dele contra o Cruzeiro, ele foi um jogador muito importante. Ele tirou uma bola lá na frente, tocou pro Neymar perdeu um gol feito. A gente sabe o que o Lautaro pode fazer, né? Acho que o maior problema do Lautaro é a finalização, né? De pensar que para um centroavante a pior qualidade dele é essa finalização. Se ele fosse maravilhoso em assistência, tipo 99 em assistência, 99 em passe, 99 em pivô, aí a de finalização fosse 89, aí tudo bem, isso é a pior. Mas não, é que ele é 60, 60, 60 e finalização é 2. Mas enfim, o Lautaro a gente sabe que ele é um jogador que corre o jogo inteiro, que briga, que sabe fazer a pressão, né, na saída de bola do adversário. O Tassiano ele tem uma boa cabeçada, uma boa finalização, ele também sabe fazer essa pressão. Ele é um jogador que consegue fazer 1-2. Ele tem também umas qualidades, ele é um operário, né? Ele é um jogador que vai, quando jogar com o Neymar, ele vai brigar para que o Neymar não precise correr. Cavaleiro é fraquíssimo, enfim. Mas assim, todos os jogadores a gente sabe o que a gente pode contar, mas o Robinho ele não mostrou o que ele é. Ele é um jogador que vai puxar um contra-ataque. Eu não lembro de um que ele tenha puxado.
Ele é um jogador muito habilidoso. Eu não lembro de um jogo que ele driblou 2, 3 caras, igual o Miguelito fez contra o São Paulo na Vila, sabe? O Miguelito veio do banco, driblou 3, aí não teve espaço para chutar e trombou com o jogador de São Paulo. Não acho que tenha sido pênalti, mas enfim. Eu não vejo uma qualidade assim do Robinho para que coloque ele como um postulante a titular ou um 12º jogador para entrar no segundo tempo, para entrar aos 80 para incendiar o jogo. Eu acho que isso era o tchan dele, né? Ele incendiava o jogo, mas não porque ele pegava, fazia uma fumaça, acertava um passe desconcertante, mas porque ele inflamava a torcida, né? Ele era rapidinho, ele driblava um e tocava, a torcida já ia pra cima e é isso. Eu acho que a qualidade dele era ser um fator novo no jogo, né? Não que ele seja melhor do que os outros jogadores, até porque ele era reserva na base antes de ir pro profissional. A única coisa é que ele conseguia inflamar a torcida. Não com gols, com uma assistência, mas ele inflamava a torcida. Isso parou de acontecer porque a torcida acabou percebendo que ele não é um jogador que a gente pode contar num jogo difícil, né? E o Santos ter pedido para ele dar um passinho atrás para treinar com o sub-20 e jogar com o sub-20, eu acho que é algo certo do Santos, né? O cara não tá desempenhando um bom futebol, não tá sendo relacionado, ele precisa jogar. Ele já mostrou ter qualidade, então ele precisa se manter com ritmo e mostrar de novo essa qualidade, né? Igual o JP Sherman fez. O JP Sherman mostrou qualidade nas divisões de base, né? Nas categorias de base. Subiu profissional, mostrou um bom futebol, aí caiu de qualidade, foi pro sub-20 de novo, aí mostrou uma qualidade, só que agora a gente tem dois jogadores, né? Dois jogadores que estão à frente do JP Sherman, segundo técnico. Acho que para mim, ele poderia ser o segundo lateral, Igor Vinícius e depois já o JP Sherman, mas enfim, pro Vojvoda não, né? Então o Santos preferiu emprestar. Não seria legal o Santos emprestar o Robinho, até porque ele não tá com. Ele tem 2 anos de contrato agora só. Se emprestar ele por 1 ano, aí ele volta depois desse 1 ano, faz 6 meses ele já pode assinar um pré-contrato com outro time. Então não seria válido emprestar o Robinho Júnior, né? E eu acho que ele também não gostaria de ser emprestado por um time de menor expressão ou um rival, enfim. Então acho que ele voltar pro sub-20 seria importante, mas eu acho que o Santos, entre aspas, mimou o Robinho Júnior, né? Ou acostumou ele mal. Ele é mal acostumado. Porque por que deu a camisa 7 para ele? Por que criou um hype? Santos TV era vídeo do Robinho, Instagram Robinho treinando, a embaixadinha do Robinho. Não precisava de tudo isso. Agora, essa questão dele não querer jogar no sub-20, surgiram duas informações, né? Inicialmente falou que ele estava treinando com o sub-20, aí os profissionais que administram a carreira dele falaram para ele não jogar, porque não seria bom para a imagem dele. Beleza, e ele não jogou. Aí depois surgiu a informação de que ele teve uma lesão no treino e que
e que por isso ele ficou fora do jogo. Essa segunda informação eu não acredito, porque se isso acontecesse, isso ia surgir antes do jogo, né, para não criar polêmica, ou logo depois, né? Acho que foi depois de uns 3, 4 dias, quando já tava uma polêmica enorme, que surgiu essa informação. Assim, aí o pessoal tá falando assim, poxa, mas foi um empresário do Robinho que instruiu ele. Pô, mas ele é moleque, mas ele tem quantos anos? 17, 18, 19, até 20? Com essa idade já trabalhava. Se eu desse mancada no trabalho, eu sofria retaliação. Né? É um trabalho diferente. Ele tá num tipo de trabalho diferente do meu. Ele não é um CLT comum. Ok, mas ele ganha muito bem por isso. O Instagram dele é bombado por isso. Ele tem patrocínios pessoais por isso. Eu tô comentando sobre esse assunto por isso. Então ele tem que ele é muito grande, né? Ele trabalhou para isso. Então ele tá num cargo que ele tem que sofrer as consequências proporcionais, né? Parece que ele tem 12 anos. Falar, ah, não, ele é menino, não dá pra gente culpar ele por isso. Pô, dá sim. Dá sim. Depois que ele subiu, há 2 semanas ele tava fazendo live, falando, contra Corinthians, você sabe, vou fazer igual meu pai, não tem como, vamos acabar com eles, né? Não vou perder pra Corinthians, coisas assim. Ele acabou de subir da base, um pouquinho de pé no chão, e ele tem todo o direito de não renovar com o Santos. Agora, ele é profissional. O que o Santos estabelecer que é melhor para ele fazer, ele vai ter que fazer. Você não fala, você vai ter que ficar correndo no gramado nos seus dias de treino, você não vai jogar, então ele vai ter que fazer isso até o final do contrato. Ou ele tem que pedir pro empresário dele encontrar um time para pagar multa e ele ir embora, né? Agora, eu vejo o Santos amenizando, falando que não era isso, né? Ele estava lesionado. Eu vejo ele em festa com o time titular, né? Festa lá na casa do Neymar. Isso daí tudo bem, né? Que são amigos, mas enfim. Parece que ele é muito, eu vou usar essa palavra, mas não seria essa palavra. Ele é muito mimado, ele é muito amparado por forças dentro do Santos, né? A mais visível é a do Neymar, né? Mas não tem justificativa ele não se apresentar para jogar contra o Cruzeiro, né? Ele não mostrou que pode fazer isso. Ele não mostrou nada no futebol dele que ele possa falar assim, não vou, eu sou profissional, eu sou jogador do elenco profissional. Não mostrou. Aí ele vai falar, mas ele ajudou o Santos. Não sei se ajudou. Agora, ele só tá nessa posição de estar no profissional porque ele tá no Santos. Agora, se ele fosse jogador do Corinthians, se ele fosse jogador do Palmeiras, se ele fosse jogador do São Paulo ou da Portuguesa, talvez ele não estaria. Porque os jogadores do elenco profissional mostram coisas melhores do que ele. Então acho que o Santos precisa ser um pouco mais firme com esse jogador, com esse funcionário. E ele precisa colocar um pouco a mão na consciência, né? Falar, tô no Santos, eu sou filho do Robinho, mas eu sou o Robinho Júnior, eu não sou o Robinho. Porque hoje ele tá no Santos, o Santos deu a camisa 7 para ele, o Santos dá toda uma estrutura para que ele jogue, até mima ele demais. E aí quando ele vai jogar fora de casa,
a torcida pega pesado com ele, né? Fala, ah, seu pai lá, não sei o que, não sei o que lá. Só que se ele não renovar esse contrato de 2 anos, ele vai para esse time aí. Ele vai jogar para esses torcedores, né? Que fazem esses tipos de comentário para ele. Então ele tem que se atentar, ou lá fora. Ou lá fora. Qual é a opinião pública do Robinho lá na Itália? Qual a opinião pública do Robinho na Espanha? Quando ele não conseguir jogar bem, o que vão dizer sobre ele? Eu acho que ele precisa pensar muito bem nisso e, tipo, dá um passinho para trás. Dá um passinho para trás. Joga o sub-20. Se não estiver jogando bem, você tá no Santos. Seu pai é muito influente no Santos. Você é muito influente no Santos. Você é apadrinhado por um cara que é extremamente influente no Santos. É um dos maiores ídolos do Santos. Se não o segundo maior. Então acho que ele precisa dar um passinho para trás para evoluir, né? Porque eu não acho que ele vai jogar. Não acho que ele vai jogar. E parece que para essa renovação ele está querendo condicionar o maior número de participação em jogos do Santos. Isso não tem que estar em contrato. Isso não pode estar em contrato. Ele tem que se mostrar o cara para jogar. Tem que estar em contrato que ele tem que jogar? Que loucura. Então, vamos colocar, vai ter milionários no Santos. Falando assim, ó, coloca meu filho aí pra jogar. Eu pago pro meu filho jogar aí, tá? Eu pago pro meu filho jogar, mas ele tem que ser titular. Imagina que loucura. Imagina que loucura, o Santos tem contrato com os 3 caras assim. Aí vai ter que jogar Robinho, aí vai ter que jogar Marcinho e vai ter que jogar Laurinho. Se esses caras não jogam, como é que fica? Que doideira. Mas enfim, é sobre isso esse vídeo. Espero que a gente tenha um desenrolar ok. É bom pro Santos e bom pro Robinho. E que ele vire um ídolo do Santos, né? Que jogue bem como o pai. E é isso. É nóis.